Uma boa tarde e noite a todas e a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, possa nos auxiliar neste dia de hoje, a fim de que participemos satisfatoriamente das atividades programadas. O tema que nos foi proposto intitula-se O Jovem e o Evangelho. Bastante peculiar. E eu devo dizer que estava sentado aqui com vocês no nosso auditório aqui na plateia. Me emocionei bastante com a jovem aqui presente, a minha amiga, se a senhora me permitir dizer, a Magda, porque apesar das limitações que são compreensíveis, ela estava ali, jovem, cantando a última canção antes da nossa prece. E nos comoveu bastante a sua jovialidade, nesse interesse de estar presente, de se fazer presente, e de estar buscando. Jovem é aquela pessoa que está ainda aberta para as coisas novas, pois que velha certamente é aquela criatura que já se entregou ao marasmo, que acha que já fez tudo o que tinha que fazer, já aprendeu tudo o que tinha por aprender, e se entrega então ao ostracismo. Jovem é todo aquele que se encontra aberto para as coisas novas, para as novas realizações, novos aprendizados. Então eu tenho comigo, viu, Magda? Você está jovem, né? E isso é importante, até porque é um estado de espírito. Né? Muito bem. E antes de nós entrarmos especificamente no nosso tema, gostaríamos de estender o convite às irmãs, aos irmãos, de uma atividade que está sendo realizada pela Mocidade Espírita Samaritanos do Bem, no Centro Espírita Irmã Sheila. Apesar de fazer parte da diretoria aqui da casa, eu sou oriundo do Centro Espírita Irmã Sheila, ali na Vila Bajá, próxima a Campinas. A Mocidade já há alguns anos tem feito essa atividade que é uma atividade de confraternização, titulada Baião de Dois. Além do jantar, temos músicas agradáveis, enfim, é uma confraternização. A última versão deu 900 e poucas pessoas, ali no Ferreira Pacheco. Né? E esse ano, novamente, eles estão com essa atividade e toda a renda vai ser revertida para as obras assistenciais do Irmão do Caminho, ali no Cerrado, no bairro Cerrado, e só no domingo passado atendeu mais de 100 mães lá, bastante carentes. Né? Um trabalho extraordinário. E também parte será revestido para a Associação Campo da Paz. E também estendeu um outro convite, além dos que já foram feitos aqui. Tem um banner aqui na saída do auditório a respeito de um curso que será feito lá na Associação Campo da Paz, agora em setembro, administrando o estresse. Né? A gente sabe que a vida anda muito atribulada e a Associação Campo da Paz é um recanto aqui, depois da cidade de Goiás, onde nós temos ali já há mais de 30 anos a íntegra preservação da natureza. Então lá não se pode matar animais, cortar árvores, pescar, enfim, é respeito à criação divina. E também já há 30 anos nós temos lá no Centro Espírita Maria de Nazaré as atividades espirituais acontecendo também. O curso é para o público em geral, mas obviamente serão trabalhados valores humanos, né, muito importantes na atualidade. Então fica o convite. E as informações, tanto para o Baião de Dois, quanto para esse curso aqui que convidamos, nos materiais que vocês receberem e no banner ali nós temos os contatos. Okay? Fica o convite. Pois bem, tratarmos do tema o jovem e o evangelho é como que dar valor ou compreender a essência do trabalho até então desenvolvido por Jesus sobre a força da terra, em especial com a vinda dele envergando um corpo físico. Sabemos que Jesus é o governador do planeta. E juntamente com outros espíritos puros, pela harmonia do nosso sistema ou do nosso sistema solar. Essa comunidade de espíritos puros que governa o nosso sistema, destacado dessa comunidade, nós temos Jesus como governador do homem. E Emmanuel, em uma das obras da coleção Fonte Viva,
Jesus é o governador planetário, ninguém tem dúvida quanto a isso. Agora, ainda é defeso ao soldado o mínimo saber os planos do general. Ou seja, nós ainda não temos em plenitude acesso de qual é esse verdadeiro planejamento. Tem-se dito muito do caos, que na verdade é aparente, nas dificuldades administrativas, nas crises econômicas, mas a bem da verdade, se nós formos observar num contexto mais amplo, as coisas estão muito bem administradas. A harmonia impera e o caos que se verifica é meramente aparente. Obviamente que no contexto das leis universais que regem todo o equilíbrio do universo, e no que se refere a essa administração muito mais acurada, não se tem pressa. Aguarda-se o aprendizado, que nós sabemos é lento das criaturas, mas quando necessário há e ocorrem intervenções. Inclusive a vinda de Jesus à Terra, narrada por Emmanuel na obra Caminho da Luz, trata dessa questão. Diz-nos ali na introdução Emmanuel que por 2 vezes essa comunidade de espíritos puros que governam o nosso sistema solar se reuniu. A primeira delas, justamente, nas proximidades da Terra, obviamente. A primeira delas foi da própria criação do planeta. E a segunda reunião nas proximidades da Terra foi quando então da vinda de Jesus. Fala-se aí aos cantos de uma terceira reunião. Mas não nos preocupemos, como nos diz o Haroldo, com a pauta da espiritualidade superior. Precisamos nos preocupar com a nossa pauta interior. Aí sim, né? Mas, pois bem, Jesus veio à Terra e fica uma pergunta. Né? Por que o governador do planeta haveria de vir envergar um corpo de carne, ofuscar a sua luz? E lá também, numa obra Caminho da Luz, Emmanuel narra quão grandiosa foi essa ginástica, por assim dizer, de Jesus ofuscar a sua luz e vir envergar um corpo de carne sobre a face da Terra. O que teria motivado Jesus, governador planetário, a vir à Terra? Transitar e ter as dificuldades que nós todos sabemos e conhecemos. O que será que fez com que o Mestre viesse fisicamente à Terra? Até porque ele poderia muito bem, de onde se encontra, estar enviando os seus mensageiros e acompanhando, pois nós sabemos que para esses espíritos de escola, os limites são bem menores. Ele poderia muito bem continuar administrando o planeta de onde se encontra. Mas não. Veio. Preparou o terreno e veio. Ora, nós sabemos, desconfiamos, que ele veio justamente porque no campo da moral não existe teoria. Nós temos teorias para serem aplicadas no campo científico, no campo também filosófico. Entretanto, no campo moral não existe teoria. É o exemplo. E daí a vinda de Jesus à Terra. No campo moral, necessitamos do exemplo, desse comportamento, para que nós então sigamos. É tanto que na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona as entidades venerantes. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem colocado a serviço da humanidade para servir-lhe de guia e modelo? Nós sabemos a resposta. A menor resposta do Livro dos Espíritos. Uma palavra com 5 letras. Jesus. E essa pergunta está cravada justamente na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Então, quando a resposta é Jesus, ou seja, apesar de Deus ter colocado à disposição da humanidade há mais de 2000 anos, ainda hoje nós não o compreendemos em profundidade, muitos ainda inclusive nem o aceitam, o certo é que guia e modelo que Kardec estava a questionar é do ponto de vista moral.
E Jesus é, sim, esse modelo, mas não é um modelo estático, porque também é guia. E o interessante é que, com a vinda do Mestre, narra-nos Humberto de Campos, salvo engano, na lição ou no capítulo 3º da obra Boa Nova, um momento muito especial da estada de Jesus fisicamente conosco na Terra. E ele nos diz, ali narrando informações constantes dos anais da espiritualidade, algo bem peculiar. Diz Humberto de Campos que caminhava-se pelos primeiros dias dos anos 30 da nossa era cristã. E Jesus se encontrava com o Batista já há alguns dias no deserto triste da Judéia. Ali, ambos se entregavam a cumprir com os ensinamentos do predecessor. Estavam então em jejum e em meditação já por alguns dias. Quando então o Mestre, abandonando a presença do Batista, demanda rumo a Jerusalém. Passa por Jericó, ali naquele oásis, e então alcança a cidade de Jerusalém. Chegando à capital religiosa do mundo, ele se senta ali às portas do templo de Israel. Na época, um dos maiores templos até então construídos pela humanidade. Ainda hoje referência para os religiosos. E vejam que do templo de Israel, dadas as inconstantes atividades bélicas da criatura humana ou da nossa civilização, restou-se tão somente o que nós conhecemos como o Muro das Lamentações. Do templo sobrou-se um muro. E então, ali às portas do templo de Israel, Jesus observava os transeuntes, quando um grupo de sacerdotes e de pensadores ociosos que ali se encontravam, observando a presença de Jesus e fitando-lhe o comportamento bastante peculiar e aquele olhar que transmitia serenidade, muita profundidade, se aproximaram dele para um diálogo. E um deles, então, Hanan, aquele que seria mais tarde um dos juízes inclementes da causa de Jesus, dirigindo-se ao mestre, lhe disse: Galileu, que tu fazes por estas terras? Alguns daqueles que o acompanhavam partiram dali, e Jesus, então, observando a pergunta, respondeu ao sacerdote: Eis que inicio o trabalho, anos 30, observe, eis que inicio o trabalho de implantação do reino de Deus sobre a face da terra. O sacerdote, observando aquelas palavras, perquiriu mais uma vez Jesus. Ora, o que entendes sobre o reino de Deus? Por acaso tens o apoio de algum príncipe desconhecido para tal intento? Onde estão seus seguidores, seus companheiros? E Jesus, então, diante daqueles questionamentos, olhando nos olhos do sacerdote, lhe respondeu: Eis que meus companheiros virão de toda parte. O sacerdote: Por certo, a terra está repleta de ignorantes e de tolos. Pensas, Galileu, que é possível construir um reino da natureza que tu dizes, utilizando-se de lama? Por óbvio, o sacerdote não estava vendo nenhuma ostentação do poder temporal ali em Jesus. Né? Daí talvez a pergunta. Mas Jesus então lhe diz: sacerdote, não existe mármore mais puro do que o do sentimento. E não existe cisel
mais superior do que o da boa vontade. Mas Galileu, tu conheces pelo menos Roma, a Grécia? Conheço sim, sacerdote, o amor e a verdade. Mas tu conheces as leis ou os códigos da província? Conhece as leis do templo? Conheço, sacerdote, a vontade de meu Pai que está no céu. O diálogo se estendia ali e o sacerdote, surpreso com aquelas respostas e não tendo como superá-las, olhou para Jesus como um olhar de desdém, uma risada irônica, e deixou-lhe ali então e caminhou rumo à Torre Antônia. Esse diálogo é bastante interessante, porque da resposta ou das respostas dadas por Jesus a Hanã, nós veremos então na ampulheta do tempo ou no desdobrar dos séculos se cumprindo o que Jesus disse a Hanã. Até os dias de hoje. Jesus então descansa ali em Jerusalém. Cedinho é possível observar, segundo Humberto de Campos, a presença ainda de Jesus ali, às portas do templo, em meditação. No primeiro raiar do sol, ele então caminha rumo, passando por Caná, passando por outras cidadezinhas, até alcançar a cidade de Cafarnaum. E ali então, às margens do Tiberíades, e aqui um parêntese, não é narrativa de Humberto de Campos, mas sim de Emmanuel, porque foi também às margens do Tiberíades, ali, naquela região aprazível de Cafarnaum, uma das melhores cidades da Galileia, tão pobre naqueles dias, que inclusive o orgulhoso senador romano também teve, na presença de Jesus, um diálogo. E esse senador era Públio Lentulus, por nós revelado Emmanuel, pela fotografia de Francisco Cândido Xavier. E naquela época em que Públio se encontrou com Jesus, houve também um diálogo bastante interessante, porque Jesus disse ao senador, porque Emmanuel, tendo conhecimento da cura da sua filhinha e da devoção da sua esposa, Lívia, foi buscar a presença do Galileu para saber o que realmente acontecia. Mas ele foi no cair da tarde, porque como um senador iria buscar a presença de um dito profeta que andava entre os mais pobres e aqueles mais excluídos. Jesus disse a Públio naquela oportunidade, senador, seria melhor que tu tivesse me procurados à luz do dia. É naquele diálogo que se desdobra, nós conhecemos, está lá na obra há 2000 anos, e é um livro que a gente chora e lê e chora. Né? Quem se permitir se dar esse presente, fica uma dica, há 2000 anos. E aí vem 50 anos depois, Ave Cristo, né? As 5 obras que tratam do cristianismo primitivo. Mas Jesus diz algo para Emmanuel que ainda hoje canta as nossas mentes e os nossos corações. Ele diz assim, senador, ele de joelhos, porque ele tentou falar com Jesus e a voz embargou e ele caiu de joelhos em pranto na presença de Jesus. Mas Jesus lhe disse, senador, está no seu querer me seguir agora ou daqui a milênios. E nós sabemos, né? O senador renasce como escravo Nestório, 50 anos depois. E uma outra encarnação também sabida e de fonte segura é que ele foi padre Manuel da Nóbrega, um dos fundadores da cidade de São Paulo, juntamente com Anchieta. E mais próximo de nós, o guia espiritual de Francisco Xavier. Então, realmente, depois de milênios, né, ele está, então, nesse trabalho junto a Jesus, ou com Jesus, com o Mestre. Mas Jesus, ali naquela mesma região, depois dessa viagem pelo deserto e passando por Jerusalém,
percebe a presença de alguns pescadores, se aproxima de um grupo e ali aguarda como se fora então ao encontro pré-marcado ou já previamente agendado. Observa que os pescadores cantavam algumas músicas ali no ritual da pesca, alegres, naquele cenário bucólico da Palestina antiga. Ele verifica que 2 deles descem de uma barca, se aproxima dos 2 e lhes diz: Simão e André, eis que venho da parte de Deus lhes convidar para a implantação de seu reino sobre a face da terra. Os 2 filhos de Jonas, observando aquele convite, parece que no íntimo eles já conheciam aquela voz. E então André diz: pois bem, ouvi dizer de ti e encontrei contigo pelas estradas de Betsaida, na região. Tu és Jesus? Jesus dá um sorriso. André prossegue: por certo será difícil construir um reino por aqui. São poucas casas à margem aqui do Genezaré. E Pedro, ou Simão, tentando ali organizar as ideias, diz: não, mas tem vários povoados próximos. Sim, é possível a construção de um reino. Estavam pensando no mundo por eles até então compreendido. Jesus, com um sorriso, começa a lhes falar em um semblante de paz, de um hálito de harmonia que emanava no ambiente, começa a lhes falar sobre as coisas ou as questões do Evangelho. Eles, como que destacados, então, das preocupações do mundo, passam a ouvir o Mestre, assim como outros que estavam presentes. Quando então, observando ali Jesus ainda falando, e numa interrupção, estamos prontos. Eles se abraçam, emocionados. Alguns partem dali, outros seguem Jesus e os irmãos até a praça central de Cafarnaum. Ali encontrava-se uma intendência de Antipas. Jesus entra naquele estabelecimento, vê sentado à mesa um conhecido publicano, cobrador de impostos, e lhe diz: Levi, o que tu fazes? O cobrador de impostos então lhe responde: encontro-me cobrando impostos para Herodes, exercendo o meu ofício. Jesus lhe faz um convite: venho lhe convidar para angariarmos os tesouros dos céus. Como que também envolto aquelas palavras de Jesus, Levi se posta de pé e diz: eis que seguirei teus passos. E Levi mais tarde se transforma no apóstolo Mateus, que fez as primeiras anotações e que subsidiou inclusive o trabalho mais tarde da Casa do Caminho, a projeção e o estudo inicial de Paulo e de tantos outros. Beberam dessa fonte. E então partiram para a primeira praça encontrada ali no centro da cidade, e ali Jesus faz uma das primeiras pregações públicas dentro do propósito que ele tinha conversado com Hanã, ou seja, a implantação do reino de Deus sobre a face da terra, e a resposta dada ao sacerdote foi que este reino haveria de ser construído no íntimo, ou seja, no coração de cada criatura. Eis a destinação do trabalho do Mestre: a construção do reino de Deus em nossos corações. Jesus não veio tão somente falar para o intelecto. Pelo contrário, e principalmente, veio falar para os corações. O intelecto nos dá a condição do discernimento da escolha. Mas aonde devemos ir, quem nos diz, é o nosso coração.
Contamos essa passagem porque ela é importantíssima. Jesus começa então a criar a sua equipe. Depois desses 3 primeiros, nós conhecemos os 12 ditos apóstolos. E dos 12 apóstolos, praticamente 10 eram jovens. O jovem e o evangelho. Principalmente o jovem de ou em espírito. Os 12 temos notícia mais tarde dos 70 da Galileia, dos 400, e hoje somos milhares e milhares de criaturas imoladas a essa energia espiritual extraordinária, a esse amor inconfundível do Mestre, tentando seguir os passos. Promessa ou diálogo feito com Hanã estar a se cumprir todos os dias e todas as noites, 24 horas, a cada segundo. A cada segundo desperta um que dorme, envolto às ilusões e sofrimentos do mundo. No livro O Roteiro, Emmanuel revela que somos cerca de 20 bilhões de espíritos, ou princípios inteligentes, ou almas, enfim, como queiram denominar, ligadas a essa escola que também é oficina de trabalho e hospital para as nossas almas, chamada Terra. Se somos cerca de 20 bilhões e estamos na casa aí dos 7,5 bilhões encarnados, temos uma grande quantidade de desencarnados ainda vinculados a essa escola chamada Terra. E temos como verdadeiro e ínclito pastor Jesus, aquele de Nazaré, que se fez pequeno para alcançar os menores e fazer com que se tornassem os maiores. Nunca se viu na história da humanidade alguém se diminuir tanto para fazer com que os outros se tornem maiores e melhores. E se nós formos buscar nas reminiscências do cristianismo primitivo, nascente, até os dias atuais, quem mais colaborou com a implantação desse dito reino de Deus sobre a face da terra ou a transformação do coração dos homens foi a juventude. Posso dizer de cátedra, pois que iniciei minhas atividades na mocidade também. E ali me encontrei. O primeiro mártir do cristianismo após o próprio mestre não foi senão Estevão. Rapazote ainda, já se entregando às tarefas da implantação desse reino. E se fôssemos buscar ainda no cristianismo nascente, ou séculos após, iríamos nos encontrar com Vicente de Paula, mais tarde Francisco de Assis, aquele que, abandonando suas vestes, o seu nome de família, passou a seguir o Cristo por meio de uma vida denominada mais tarde franciscana, mas que entendeu na íntegra a mensagem de Jesus. Não poderia ser diferente, né? A reencarnação de João. Porque dos 12 apóstolos, sendo 10 praticamente jovens, o único que permaneceu com Jesus até o alto do Gólgota, quando do momento do madeiro infame, foi João, o mais jovem dentre eles. Ao lado de Maria, ao ponto de Jesus menear a cabeça ainda ali naquele ambiente e dizer: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Revelando para nós que a nossa família é muito maior, que vai além das nossas salas, dos nossos dormitórios, dos muros que nos prendem. Precisamos, com o Mestre, não só aprender, mas vivenciar o amar. E Francisco fez isso muito bem. E com tanta simplicidade que entrou no Vaticano de pés descalços e sangrando e teve os seus próprios pés beijados pelo Papa da época. Talvez reconhecendo a autoridade moral. O autoritarismo,
a violência, o poder temporal, as ilusões passam. Mas o amor de Jesus e que ele veio nos ensinar, esse não passa também. E vamos mais tarde, então, quem sabe, na própria codificação da doutrina espírita, vou ficar atento com o horário aqui, que já colocaram até 2 relógios, não, bem? Da última vez a gente... Tá vendo? Olha lá. Já me sopraram aqui, viu? De modo, então, que se formos buscar na própria doutrina espírita, quem auxiliou diretamente Kardec na codificação foram aquelas irmãs adolescentes de pouco mais de 13, 14 anos de idade. Caroline Baudin, Ruth Jafé, e a outra que me esqueci o nome agora, enfim. Mas foram elas que receberam ali as mensagens, grande parte delas. Se trouxéssemos para o Brasil também, ainda no seio ou na seara da doutrina espírita, teríamos, quem sabe, Zilda Gama, que aos 12 anos já escrevia mensagens na escola e a professora falava, essa menina está com algum problema. Mas não podia dizer algo mais porque a mensagem falava por si só, algo sublime. E tantos outros, como por exemplo, ao pouco mais de 18 anos de idade, Francisco Cândido Xavier, que trouxe à luz a sua primeira obra psicografada, Parnaso de Além Túmulo, que abalou o edifício literário do país na época, que também passou a seguir o mestre por décadas e décadas, trabalhando incansavelmente para que a luz se ponha acima a iluminar os caminhos, e não embaixo da candeia. Então, falar de o jovem e o evangelho é reconhecer que todos temos condições, se assim nos colocarmos diante da vida, como jovens aprendizes, de servir e de amar. Temos condições. O trabalho, obrigação, ninguém descura, ninguém descuida, mas nós temos também que nos dedicar ao trabalho de devoção, pois que é esse que não tem o salário da terra, mas sim da eternidade. Quantas almas sofredoras, quantas pessoas precisando de uma palavra amiga, de uma dedicação, de um mínimo tempo que seja, e às vezes nos descuidamos. A mocidade está aí, desenvolvendo atividades extraordinárias com os jovens. Essa instituição possui também inúmeras outras atividades e tantas outras. É lícito nos preocuparmos com o trabalho, obrigação. Mas é sublime dedicarmos também da nossa vida para o trabalho de devoção. Independente de segmento, de cor religiosa, é o trabalho do bem. Estamos empurrando a nossa juventude para serem os nossos jovens para serem homens e mulheres de bens. Quando, na verdade, precisam ser homens e mulheres de bem. É só um plural, mas a diferença é muito grande. Um se resumirá ao pó, o outro virará a luz ante o determinismo da evolução. Pensemos nisso, estejamos abertos para as coisas novas, pois que nós não precisamos de muitas coisas. Precisamos sim uns dos outros. E que Jesus possa, então, nos auxiliar, nos fortalecer e que estejamos assim. Conheço. Não sei se é o momento oportuno, mas foi feita uma pergunta, existe, inclusive é meu amigo, né, o visito quando posso, nosso companheiro está dizendo da obra de Esse Capelli. São mais de 50 livros já publicados, né? Mas tudo tem seu tempo, né? Se a gente for querer, talvez, chupar jabuticaba agora, não vamos encontrar, né? Então nós temos que ter essa paciência, né? As coisas fluem e vão nos alcançando, né? Mas eu concordo que é uma obra extraordinária. Eu não vou te dizer que conheço todas as 50, porque já tem algumas 10 que foram publicadas. Diante desse trabalho no Movimento Espírita, eu tenho me descuidado. Mas eu conheço grande parte delas, inclusive as primeiras. Né? São obras extraordinárias. Mas, enfim, fica então
como mensagem para nós, que alimentemos esse espírito de jovialidade, que estejamos abertos às coisas novas, mas acima de tudo, que nos dediquemos a algo ou a alguém voluntariamente, dando de nós. Dado o que nós detemos é simples, nós estamos dado aquilo que nós temos, um sorriso, uma palavra amiga, um conforto, um consolo. Que Jesus nos abençoe nesses propósitos, caso tenhamos força para